Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação no Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 28 de agosto, estamos aí quase no fim do mês e a Igreja hoje nos apresenta a memória de um grande santo, um dos maiores intelectuais que o mundo já conheceu e que para nós é uma honra tê-lo no rol dos nossos santos, que é Santo Agostinho, o filho de Santa Mônica, o grande escritor de Deus. Então vamos pedir a intercessão de Santo Agostinho e meditar a palavra, que está em Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, pelo trono de Deus, e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e irmãs, Jesus está aqui com os fariseus, no seu eterno embate com os fariseus. Entendam, muitas vezes nós pensamos que os fariseus são homens maus, que eles são ruins. Não são. Os fariseus são homens que conhecem a lei, homens que rezam, homens que observam a lei, mas, infelizmente, na sua grande maioria, não cumprem a lei. Mas como assim, padre? Se eles são conhecedores da lei e não a cumprem? Não cumprem. Porque eles colocam tanto peso sobre a lei, fazem da lei algo tão difícil de ser vivido, que ela fica apenas na cabeça e não chega aonde deve chegar, que é o coração. Porque é no coração que reside Deus. É no coração onde o Senhor sentou-se no seu trono. O templo e o altar do qual Jesus fala hoje nesse Evangelho são ao mesmo tempo o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Deus mora em nós e nós bem sabemos disso porque quando fomos batizados nós nos tornamos templos do Espírito Santo. O Senhor fez morada em nós. Então, nós que temos esse templo espiritual em nós, nós que temos o próprio Deus que habita o templo em nós, não podemos fazer do seguimento desse Deus algo pesado. Porque, meus irmãos, uma vez que nós nos tornamos morada do Senhor, o Senhor é aquele que vai nos ajudar a cumprir os seus mandamentos. Isso faltava aos fariseus. Os fariseus não haviam sido marcados pelo Espírito Santo como nós cristãos. Os fariseus não haviam recebido o batismo. E quando tiveram a oportunidade de recebê-lo, eles o rechaçaram. Aliás, rechaçaram até mesmo o autor do próprio batismo, que é Jesus. Hoje, nos dias atuais, quantos são os novos fariseus que existem dentro e fora da igreja? Fora da igreja há uma multidão de gente que conhece a palavra, que conhece Jesus, que lê sobre ele, uma multidão de gente que escreve sobre ele, mas que não vive o seu amor, que está longe de realmente ser cristão. Dentro da igreja, há aqueles também, independente da classe de fiéis em que esteja inserido, que se acham de fato verdadeiros conhecedores do céu e da terra, verdadeiros sabedores do pensamento de Deus. Dizem que os outros estão errados, que eles têm que ir por aqui, por ali, que têm que fazer tal coisa ou deixar de fazê-la, mas eles mesmos não fazem.
Às vezes há muito discurso vazio de sentido espiritual. Há muita prática, muita teoria, mas de fato vivência do Evangelho, do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor, não existe. Ora, uma vez que eu me encontro com o Senhor, uma vez que eu tenho a certeza de que Ele habita na minha vida, eu preciso tomar novas atitudes. Atitudes essas que vão corrigir o curso da minha história. Eu posso conhecer muito bem a Sagrada Escritura, mas ser incapaz de perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim. Posso ser um profundo conhecedor dos documentos da igreja, mas não ser capaz de estender a mão e oferecer algo para alguém que passa necessidade. Posso rezar o dia inteiro, sempre com o rosário em mãos, mas minha cabeça pode ser um verdadeiro tribunal, meu coração pode ser uma verdadeira guilhotina, cortando a cabeça de todos. Ora, Jesus nos chama à sensatez. Quando nós paramos e olhamos os julgamentos de Jesus, seus vereditos, suas sentenças diante das situações que lhe são apresentadas, Jesus é muito sensato. E por que ele é sensato? Porque ele fala daquilo que Deus quer que seja falado. Ele diz a verdade. E a verdade, ela não puxa nem para um lado nem para o outro. Ela está no meio. A verdade nos mostra que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas que também devemos amar o próximo como a nós mesmos, o próximo que peca. Nós não devemos rechaçar o próximo da nossa vida. Nós não podemos tirá-lo do caminho para o céu. A verdade diz que nós temos que buscar a eternidade, que temos que nos fazer, de fato, verdadeiros sacrifícios pelo reino de Deus. Mas isso não quer dizer que, fazendo sacrifícios pelo reino de Deus, nós estamos eximidos de visitar um doente, de ensinar aqueles que erraram, de reconduzi-los ao bom caminho. Ora, e uma vez que nós nos dispomos a reconduzir os irmãos e irmãs que erram ao bom caminho, nós não podemos nos achar superiores a eles, porque nós não somos. Na ordem da graça, irmãos e irmãs, nós podemos até ter mais virtude uns que os outros. Mas, como nos diz São Luís Maria Grignon de Montfort no seu livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, basta 1 minuto para que uma vida inteira de virtudes, pelo pecado, vá embora. Então, quem de nós tem a maturidade, a sensatez e até mesmo a força própria de poder se dizer melhor que os demais? Nenhum de nós. Essa era a grande crítica que Jesus fazia aos fariseus, porque os fariseus se achavam melhores que o restante da humanidade. E não são. São farinha do mesmo saco. São o mesmo tipo de argila com a qual Deus modelou todos os seres humanos. Eu e você, irmão e irmã, que estamos aqui hoje meditando essa palavra, se Jesus hoje se sentasse diante de nós para conversar conosco, o que nós ouviríamos de Jesus? Ai de ti, ou meu bendito? Ai de ti, ou meu amado? Ouviríamos de Jesus hipócrita, ou ouviríamos de Jesus um verdadeiro cristão? Como Natanael teve a oportunidade de ouvir Jesus falar dele, um verdadeiro israelita. No nosso caso, um verdadeiro cristão. Quem temos sido nós nessa caminhada junto com o Senhor? Acusadores, apontando sempre o dedo para baixo, para a miséria e o pecado do outro? Ou profetas, que mesmo vendo a miséria e a dificuldade do outro e nossa, apontamos para o alto, dizendo que de lá vêm as forças suficientes para vencermos o pecado e o mal? Então hoje eu quero te deixar essa pergunta. Eu e você, somos benditos ou somos malditos? Somos profetas ou somos fariseus hipócritas? Que Deus te abençoe e até amanhã.